Olá, tudo bem? Vamos para a nossa sexta aula do curso Simplifique Excel. E hoje nós vamos continuar aprendendo algumas fórmulas e funções essenciais do Excel. Bom, na aula de hoje nós vamos utilizar essa apostila aqui como base. Caso você esteja sem tempo ou sem paciência, eu vou deixar a apostila prontinha aí no material complementar do curso. É só baixar e a gente vai iniciar exatamente desse ponto aqui. Bom, essa é uma planilha bem bacana, ela vai me dar aqui um relatório mensal de vendas de todos os vendedores de uma loja específica e ela vai me dizer qual desses vendedores vai receber um bônus e qual será o valor desse bônus. Esse bônus é calculado em cima desse percentual aqui, baseado nessa meta, tendo como referência o salário base. Ou seja, o vendedor precisa atingir essa meta aqui de R$10.000 em venda mensal para que ele possa receber 3% do valor total de todas as suas vendas no mês como bônus sobre o seu salário base. Além disso, a nossa planilha também vai nos dar um ranking aqui das 3 maiores vendas e também da pior venda do mês. Então a gente vai saber quem foram os 3 melhores vendedores e qual foi o vendedor que teve um número menos significativo. E além disso, a gente também vai colocar aqui um gráfico para a gente ter um apoio visual para a tomada de decisão e para auxiliar nesse tipo de situação. Então vamos iniciar. Bom, para começar, eu quero inserir aqui uma sequência de números de 1 até o 6. Então vamos fazer isso. Eu poderia fazer manualmente, inserindo aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Funcionaria perfeitamente. Porém, vamos imaginar que eu tivesse aqui vários vendedores de várias filiais, de várias lojas diferentes. Então, para fazer essa inserção manual de números, eu ia perder muito tempo. E a função do Excel é exatamente otimizar o tempo do usuário. Então, vamos pedir que o Excel faça isso para a gente automaticamente. É bem simples. Vamos apagar esses números que a gente já colocou e vamos colocar só o primeiro número aqui. Então, na primeira célula, eu vou colocar aqui o primeiro valor. Na célula de baixo, eu vou inserir a seguinte fórmula, igual, clico na célula de cima e vou colocar mais 1 no meu teclado. Posso pressionar Enter. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que essa célula aqui é igual a essa célula de cima, mais 1. E vou fazer a mesma coisa com as demais células, olha só. Igual a célula de cima, mais 1. Pressiono Enter. Pronto. Agora, quando eu arrastar aqui para baixo, as células vão ser preenchidas sequencialmente de maneira automática. Isso com certeza facilita bastante o nosso trabalho. E o legal é que essa fórmula pode ser aplicada tanto para sequência numérica assim como para datas, por exemplo. Então eu poderia colocar uma data qualquer aqui, 1/10 de 2022. E aqui na célula de baixo, digamos que eu quisesse preencher aqui todas essas células aqui abaixo até o dia 31 do mês 10. Eu poderia fazer isso manualmente, mas ia demandar bastante tempo. Utilizando essa fórmula, eu preencho de maneira automática. Então eu vou dizer que é igual essa célula de cima, mais 1, pressiono Enter. E dessa maneira, eu posso arrastar até onde eu queira e o Excel vai automaticamente preencher a data de maneira sequencial. Então eu tenho aqui do dia 1º até o dia 15. Se eu continuasse arrastando 30 casas abaixo, ele preencheria até o dia 30, ok? Bom, agora nós vamos calcular o total individual das vendas de cada vendedor. Isso é muito fácil, nós já fizemos algumas vezes nas aulas anteriores, utilizando a fórmula soma. Então vamos digitar igual, soma, abro parênteses e vou selecionar o intervalo aqui, no caso, as 2 quinzenas do vendedor Carlos. Eu poderia fazer também por semana, bastaria eu colocar aqui semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, selecionar o intervalo e fazer a soma, ok? Fecho parênteses e dou Enter. Então nós já fizemos aqui o cálculo das vendas do Carlos. Para fazer com os demais vendedores é só repetir o processo ou simplesmente clicar aqui no cantinho e arrastar para baixo. Pronto, o Excel já fez a soma das vendas de todos os outros vendedores. Bom, agora nós vamos calcular o bônus de cada vendedor. Lembrando que esse bônus só será recebido caso o vendedor consiga atingir a meta de R$10.000 em vendas. A gente pode perceber que alguns deles aqui atingiram e outros não. Porém, eu quero que o Excel faça isso para mim de maneira automática. Para isso, nós vamos usar a fórmula SE, ou como eu gosto de chamar,
a fórmula se. Aliás, a fórmula não, a função se. Essa é uma função condicional. Vocês vão ver isso na prática. Então eu vou dizer para o Excel o seguinte, que essa célula aqui é igual se, abro parênteses. Observem aqui, ó, bem aqui embaixo da minha fórmula ou da minha função, a gente tem aqui o andamento dela. O que ele pede agora? Ele pede um teste lógico, algum critério que vai ser aplicado aqui nessa função. Caso esse critério dê positivo, então a gente vai ter um resultado. E caso ele dê negativo, a gente tem outro resultado. Qual é esse critério? Qual é esse teste lógico aqui na nossa fórmula? O teste lógico é o seguinte, ó, se essa célula aqui, vou clicar nela, for maior ou igual, então eu vou colocar o sinal de maior que aqui no meu teclado, ou igual, então eu vou colocar o sinal de igual também. Maior ou igual a quem? Maior ou igual a meta. Ou seja, se esse vendedor aqui, ó, Carlos, no total de vendas dele, tiver vendido uma quantidade igual ou maior do que essa meta aqui, vou clicar nela. Pronto, já estabeleci o teste lógico. Agora eu vou estabelecer o valor positivo. Caso esse teste aqui dê positivo, dê verdadeiro, para isso eu vou colocar ponto e vírgula. O que vai acontecer? O valor dessa célula aqui vai corresponder a 3% desse valor aqui. Ele vai receber 3% do valor total de vendas dele nesse mês. Então eu vou dizer que caso esse teste aqui dê positivo, eu quero que o Excel faça essa célula aqui vezes essa célula aqui. Então, caso esse teste dê negativo, qual o valor que vai aparecer nessa célula? O valor vai ser 0. Então, eu vou colocar 0, indicando que ele não vai receber nenhum valor de bônus porque ele não conseguiu atingir a meta. Posso fechar parêntese agora e depois eu pressiono Enter. Observem que o Excel verificou aqui, ó, se esse valor aqui é maior ou igual a esse valor da meta. Como ele percebeu que esse valor aqui era maior do que o valor da meta, o que foi que ele fez? Ele calculou quanto que era 3% desse valor e me deu o valor aqui, ó. 3% de 12 mil é igual a 360. O Carlos vai receber, além do salário base dele, mais R$360. Vamos fazer novamente nessa segunda célula aqui, igual, SE, abro parêntese. Vamos estabelecer o nosso teste lógico. O teste lógico diz que se esse valor aqui for maior ou igual a esse valor aqui, coloco o ponto e vírgula, eu quero que o Excel multiplique esse valor, vou colocar aqui vezes, esse valor aqui, ó, clico nele, coloco o ponto e vírgula. Caso esse teste dê negativo, eu quero que o Excel coloque um 0 como valor nessa célula. Então eu coloco aqui 0, fecho parêntese e posso dar Enter. Novamente, o valor 11.000 superou o valor da meta. Então o Excel calculou aqui, ó, 3% de 11.000 e me deu o valor de bônus para a vendedora Ana de R$330. Ah, será que a gente pode clicar e arrastar agora aqui para baixo? A gente pode fazer isso, desde que nós apliquemos as referências absolutas. Vocês lembram lá das aulas anteriores? Quais são as referências absolutas aqui? O valor da meta é uma referência absoluta e também o valor do bônus aqui é uma referência absoluta. Então vamos fixar eles aqui na nossa fórmula. Vamos abrir aqui a nossa fórmula. Notem que o valor da meta aqui está em vermelho, então eu posso vir aqui na barra de fórmulas, clicar do ladinho aqui desse texto que está em vermelho e pressionar F4. Dessa forma a gente fixou esse valor. E esse valor negativo aqui? Bom, a gente não vai precisar fixar ele, tá? Ok, posso clicar aqui fora e dar Enter. Agora a nossa fórmula já tem as referências absolutas. Eu posso clicar e arrastar para baixo. Dessa maneira o Excel vai automaticamente aplicar o teste aqui, vai verificar se cada célula dessa daqui é maior ou igual a 10. Se o teste der positivo, ele vai aplicar a multiplicação e me dar o valor aqui.
Se o teste der negativo, ele vai simplesmente inserir um 0, ó, como aconteceu com o vendedor júnior aqui. Ele vendeu 9.000, que corresponde a um valor menor do que a meta, portanto, o Excel inseriu aqui o valor 0. Bom, e qual vai ser o valor do salário de cada um desses vendedores aqui? Então, a gente pode fazer isso utilizando a fórmula da adição que nós já aprendemos. Eu posso dizer que o salário do Carlos é igual ao valor do bônus dele aqui, mais o salário base, e pressiono Enter. Vou fazer a mesma coisa com os outros, mas antes, vamos fixar o valor do salário base aqui, na nossa fórmula. Observem que a nossa célula de vermelho, portanto aqui na fórmula, ó, a gente tem essa parte vermelha aqui fixa. Vamos clicar aqui ao lado dela e pressionar F4. Ok, agora já fixamos a nossa fórmula. Posso dar Enter. Basta agora arrastar aqui para baixo. Pronto, o Excel automaticamente fez a soma do salário base mais o valor do bônus de cada um deles. Bom, além disso, eu quero que o Excel me dê um ranking aqui dos 3 melhores vendedores desse mês e também de quem fez menos venda durante esse mês. Para isso, nós vamos utilizar a função maior e menor. Vamos digitar igual, maior, vou abrir parênteses. Observem que aqui, ó, está pedindo a matriz. A matriz, na verdade, seria o intervalo, ok? Então, vou selecionar aqui o intervalo. Vou colocar ponto e vírgula e eu vou especificar se eu quero que o Excel me dê o maior valor, o segundo maior valor, o terceiro maior valor, o quarto maior valor e assim sucessivamente. No caso, como a gente vai fazer um ranking, então eu quero que o Excel me mostre o maior valor. Para isso, eu vou colocar aqui, ó, o número 1, indicando que eu quero que o Excel me dê a primeira posição. Fecho parênteses e posso apertar Enter aqui. Então, o Excel procurou aqui nesse intervalo e pegou o maior valor que tinha disponível aqui. Você pode até dizer, ah, mas a gente já viu isso lá na função máximo e mínimo. Não, a função máximo e mínimo ele vai pegar somente o maior valor. E na função maior e menor, eu posso escolher o primeiro maior valor, o segundo maior valor, o terceiro maior valor e assim sucessivamente. Vamos ver isso aqui, ó, na medalha de prata. Vamos dizer que aqui é igual a maior, abro parênteses, seleciono o intervalo. Lembrando que eu tenho que colocar ponto e vírgula. Sempre observem aqui, ó, o indicador, tá? Isso daqui indica como você vai prosseguir com a sua fórmula ou a sua função. E observem que aqui depois do intervalo, depois da matriz, a gente tem aqui, ó, ponto e vírgula. Então eu vou colocar ponto e vírgula. E vou escolher a posição. Eu quero agora que o Excel me dê o segundo maior valor dentro desse intervalo aqui. Então eu vou colocar o número 2 e fecho parênteses. Agora posso pressionar Enter. Bom, a nossa fórmula ficou errada porque nós escolhemos aqui, ó, o intervalo errado. Observaram? Isso é bem interessante porque a gente fica mais atento. Então vamos alterar isso aqui dentro da nossa barra de fórmulas aqui, ó. O intervalo é esse aqui, então eu vou selecionar ele. Ó, observaram que nós escolhemos o intervalo errado? O intervalo na verdade tinha que ser esse aqui. Então eu vou escolher ele agora e posso pressionar Enter. Agora sim nós conseguimos fazer a correção na nossa fórmula. Então o Excel agora procurou o segundo maior valor dentro desse intervalo aqui. Vamos fazer a mesma coisa com o terceiro lugar. Igual, maior, abro parênteses, seleciono o intervalo, vou colocar ponto e vírgula e eu quero que o Excel me dê o terceiro maior valor dentro desse intervalo. Então eu vou colocar aqui o número 3 e fecho parêntese, agora eu posso pressionar Enter. O Excel pegou o terceiro maior valor dentro desse intervalo e me deu aqui. E aqui a gente tem o último lugar, ou seja, o menor valor dentro desse intervalo aqui. Então a fórmula é praticamente a mesma, só que agora vai ser o oposto. Igual, menor, vou abrir parênteses, seleciono o intervalo, coloco ponto e vírgula e vou especificar o primeiro menor valor, o segundo menor valor, o terceiro menor valor, da mesma forma que a gente fez anteriormente.
Nesse caso, eu quero que o Excel me dê realmente o menor valor. Então, eu vou colocar aqui 1 e fecho parênteses. Dou Enter. Se eu quisesse fazer um ranking, por exemplo, dos piores vendedores do mês, era só fazer esse mesmo processo, essa mesma fórmula aqui e especificar. Bom, a nossa planilha já está praticamente pronta. Para ilustrar ainda melhor a nossa planilha, vamos inserir aqui do lado um gráfico. Muitas pessoas pensam que gráfico no Excel é uma coisa muito complicada, mas na verdade é bem fácil. Para inserir um gráfico, basta que eu selecione o intervalo ou os dados que eu quero mostrar. Então, no caso aqui, os dados que eu quero que sejam representados no gráfico serão os vendedores. Então, eu vou selecionar todos os vendedores aqui, clico, seguro Ctrl, seleciono todos. E o valor vendido de cada um deles, vou clicar, tem que estar segurando Ctrl, tá? Então, eu clico, seguro, arrasto. Pronto, eu já selecionei os dados que eu quero que o gráfico me mostre. Agora, eu vou aqui em Inserir. E aqui eu já tenho várias opções de gráfico. Eu tenho opções de gráficos sugeridos, recomendados, ou eu posso escolher manualmente. Basta vir aqui em cada opção de gráfico, aqui do lado, e clicar nesse triângulozinho aqui. Se eu quiser um gráfico de colunas, por exemplo. Então, eu tenho aqui a opção gráfico de colunas 2D, 3D, gráficos de barra e gráficos de barra 3D também. Para o nosso exemplo, eu quero um gráfico de pizza, assim. Então, eu vou vir nesse triângulozinho aqui do lado do gráfico de pizza, clico nela e vou escolher aqui um gráfico de pizza 3D. Clico nele. Notem que esse gráfico não mostra todas as informações que eu quero. Está mostrando aqui o nome dos vendedores, mas não está mostrando o valor das vendas, nem o percentual. Eu posso alterar tudo nesse gráfico aqui livremente, as cores, o texto, o tamanho das fontes. Eu posso clicar aqui no gráfico e clicar aqui nessa lateral, nesse pincelzinho aqui, vou dar um clique nele e ele vai me abrir outras opções de gráfico. Quando eu arrasto, ele vai automaticamente me dando uma pré-visualização ali do lado. Para o nosso exemplo, esse gráfico aqui é o ideal. Notem que esse gráfico aqui faz uma coisa bem bacana. Ele calcula o total de todas essas vendas aqui e me dá o percentual de cada vendedor em relação a esse número. Então, eu já sei aqui que o Carlos vendeu 17% de todas as vendas dessa loja. Que o Júnior, por exemplo, vendeu apenas 13% de todas as vendas dessa loja. E que a Mara vendeu 23% do total de todas essas vendas. Então, esse gráfico aqui corresponde ao que eu quero. Eu posso alterar esse título aqui se eu quiser, basta clicar no título. Notem que quando eu arrasto o meu cursor para dentro da barra de texto aqui, o cursor muda. Nesse momento eu posso clicar, segurar e selecionar. Eu vou colocar aqui, relatório de vendas. Posso alterar também o tamanho aqui da pizza, posso alterar o tamanho das fontes se eu quiser. Basta selecionar aqui, o texto que eu quero, vir aqui em página inicial e alterar o tamanho, Bom, eu ainda posso fazer várias alterações aqui nesse gráfico, mas isso a gente vai deixar para uma próxima aula. Por enquanto eu quero apenas redimensionar ele aqui e colocar ele aqui. Deixa eu reduzir um pouco mais o tamanho dele para ele caber aqui nesse espaço. Vou tirar esse texto aqui também. Bom, a nossa planilha está praticamente pronta, só está faltando uma coisa que a gente esqueceu, que seria o total de vendas aqui do mês. Vamos fazer isso através da fórmula soma, igual, soma, abro parêntese aqui, vou selecionar esse intervalo, fecho parênteses, posso pressionar Enter. Pronto, agora sim a nossa planilha está prontinha. Antes da gente salvar o nosso projeto, vamos só fazer uma leve personalização aqui nela, para deixar a nossa planilha um pouco mais clean, mais suave. Vamos aqui em exibir, vamos tirar as linhas de grade. Eu posso exibir ou não as linhas de grade. Eu, pessoalmente, prefiro trabalhar com planilhas sem linhas de grade. Eu acho mais agradável visualmente. Ok, a nossa planilha está prontinha. Então, toda vez que a gente tiver alteração aqui em algum número de vendas desses vendedores, o Excel vai fazer o cálculo automaticamente para a gente. Vai dar ali o valor das vendas, o valor do bônus de cada vendedor. Agora é só salvar a nossa planilha e irmos para a próxima aula. Então, até lá!